Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. A gente está aqui no mais um vídeo, tá? Fazendo agora uma revisão de filosofia, tá? Da mesma forma que a gente fez de sociologia, agora a gente está indo de filosofia. Estou reenviando esse vídeo para vocês, né? O de sociologia que enviei ontem, eu vou enviar de novo agora com o de filosofia, porque algumas pessoas disseram que não receberam, então tá aí para vocês, quero que vocês estudem bastante, tá? Mantenham o foco, porque é um período bastante complicado, então a gente tem que manter a cabeça no lugar e pensando para frente, né? Bom, pessoal, então a gente vai fazer uma revisão da mesma forma que a gente fez de Sociologia, tá? Os primeiros capítulos aí da apostila 1, né? Do volume 1. Então vamos lá. Bom, primeira coisa aí é a moral e a política na antiguidade, tá? Então, para a gente poder fazer um recorte aí, que tem muita coisa para se falar, a gente fala principalmente de Platão e Aristóteles, tá? Então, só para relembrar, o Platão é aquele que acredita que esse mundo que a gente vive não é real e que o mundo verdadeiro seria o mundo das ideias, certo? Então, para ele, a gente não vive a realidade, né? Mas a gente tem a impressão de estar vivendo. É aquela velha história da caverna, né? Que ele conta, né? Como se a gente estivesse no fundo da caverna e precisasse vir para fora. Muito bem. Então, ele imagina uma divisão social em que as pessoas fossem estudando e gradativamente aquelas pessoas que não têm condições de avançar mais fossem separadas. Então, as primeiras a serem separadas seriam o trabalho braçal, depois os comerciantes, né, os soldados, né, por último ali você deixaria os magistrados, né, que seriam os governantes, e por cima de todos ali, né, o principal, né, a pessoa mais sábia deveria governar tudo, né? Então, eles chamam isso de sofocracia, né, que é o governo do mais sábio, porque ele acha que essa pessoa mais sábia, ela seria também mais ética, né? Então, seria um governo muito mais organizado, né? Então, para ele, a ética tem muito a ver com você ter essa capacidade de buscar no mundo das ideias os modelos ideais, né? De conduta, de verdade, do reto agir, né? Então ele achava que você saber o que é verdade faz você querer fazer a verdade, né? Muito bem, essa é uma questão que a gente pode discutir, né? Se é verdade ou não, né? Mas agora o Aristóteles, né? Ele já acha que o ser humano ele é um animal político, ele é naturalmente sociável, e ele vai buscar a felicidade como uma coisa natural, uma tendência natural do ser humano, né? Então ele acha que assim, para isso, para buscar essa felicidade, ele deve praticar os hábitos bons, né? E o hábito para ele é tão forte que é como se fosse uma segunda natureza, né? O hábito ele fortalece aquilo que você é, né? Então para ele assim uma coisa muito importante para você determinar o que é uma coisa certa, uma coisa errada, é você determinar o justo meio. O justo meio seria o ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, você ser muito bom com as pessoas, ser altruísta é bom, mas se você não cuida de você mesmo, você se destrói. Então, é bom você ser um pouco egoísta, tá? Você ser egoísta demais também é ruim. O ideal é você ser um pouquinho equilibrado, né? Entre egoísmo e altruísmo. Um outro exemplo é, por exemplo, a coragem, né? As pessoas falam que é bom ter coragem, não é bom ter medo, mas o medo preserva a gente. Então, ter muita coragem também é o que eles chamam de temeridade, é uma coisa que também não é bom, é porque faz a pessoa desafiar coisas que ela não dá conta, né? Muito bem. Então, se a gente for analisar, for comparar aí, tanto o Platão quanto Aristóteles, eles são favoráveis que quem governa a sociedade sejam pessoas de um determinado grupo, né? Então, no caso do Platão, seria esse mais sábio, né? E no caso do Aristóteles, seria essa pessoa mais com hábitos melhores, né? Que ele chama de aristocráticos, né? Aquela pessoa que já foi testada, né, na guerra e aquela coisa toda, né, que tem bons hábitos. Então seria uma coisa muito mais prática, enquanto a do Platão é mais teórica. Bom, indo para frente aí, a gente tem o cristianismo, né, que foi muito importante aí durante a Idade Média, né, até hoje a nossa sociedade é muito influenciada pelos valores cristãos, e nessa época, embora muita gente fale assim que a Idade Média é um período que não se desenvolveu muito a filosofia, as ciências, mas a gente tem aí grandes invenções nessa época e inclusive boa parte do nosso pensamento é influenciado pelos pensadores medievais. Dois deles, eu acho que os mais importantes para a nossa sociedade ocidental são Agostinho e Tomás, né? O Agostinho lembra-se que ele é bastante influenciado pelo Platão, então ele acreditava que existiam duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens.
essa cidade de Deus seria mais ou menos como o mundo das ideias, né? Para ele seria um mundo perfeito, né? Onde a gente estaria, né? Antes ali, para onde a gente vai voltar um dia quando eu morrer, mas aqui da cidade que nós vivemos aqui, né, é uma cidade onde impera o pecado e a gente não consegue ver a verdade. A gente só vai conseguir ver a verdade quando a gente se abrir para essa iluminação divina. Então essa teoria da iluminação divina é muito importante, porque a gente começa a perceber que o mal, por exemplo, ele não existe exatamente, não é uma criação de Deus, porque tudo que existe é uma criação de Deus. Então o mal, para o Agostinho, ele é uma ausência do bem. Onde não tem luz, tem o quê? Sombras. E da mesma forma, onde não tem o bem, tem o mal, né? Que é uma ausência do bem. Então, uma pessoa que é iluminada por Deus, ela consegue perceber isso. E ela busca ser mais responsável com as atitudes dela. Bom, só que Agostinho ainda dava muito valor para a fé, ele achava que a razão estava abaixo da fé, enquanto Tomás de Aquino ele acha que a fé e a razão devem estar equilibradas ali. Então, o Tomás ele acha que assim é possível explicar e até provar a existência de Deus pela razão. Então ele dá algumas provas, como por exemplo coisas do tipo, bom, se tudo tem uma causa, você não pode ficar na eternidade sempre retornando o que é a causa do que é a causa do que. A uma hora você vai ter que encontrar uma causa que deu origem a tudo, mas que não foi causada por nada. E essa causa é Deus. Né? Da mesma forma como o movimento das coisas sempre é gerado por outras coisas. Então, se você perguntar o que movimenta isso que está na sua frente, deve ser algo que está lá mais para trás. Se você for retrocedendo, chega uma hora que você tem que encontrar o que gera todo esse movimento, que ele chama de motor imóvel. Então, Deus seria a fonte de todo esse movimento. Né? Muito bem. Então, mais para frente aí, a gente tem a mudança de panorama. Né? Na Idade Moderna, a gente tem um pensador muito importante ali no Renascimento, ali na região onde hoje é a Itália, né? Que é o Maquiavel. O Maquiavel era um conselheiro ali, né, dos grandes políticos ali de Florença, e o Maquiavel, ele ao invés de fazer, como muitos na época dele, inclusive o Platão lá na antiguidade, de imaginar um mundo perfeito, ele falou, não, vamos trabalhar com o real, com a realidade, vamos analisar como é o ser humano de verdade. Né? Por conta dessa abordagem do Maquiavel, muita gente chama as pessoas que fazem de tudo para alcançar seus objetivos, mesmo coisas ruins, né, chama eles de maquiavélico. Né? Mas o Maquiavel não seria maquiavélico nesse sentido. Né? O Maquiavel ele disse, né, os fins justificam os meios para conquistar e manter o governo. Algumas pessoas tiram essa segunda parte e acham que qualquer pessoa pode fazer o que quiser para alcançar um objetivo. No caso do Maquiavel, ele só vai fazer, ele aconselha apenas o governante, que para ele ter uma ética diferente do cidadão, o governante às vezes tem que fazer certas coisas que o cidadão comum não faria. Né? Então, por exemplo, para um governante, ok, ele de vez em quando aplicar a pena de morte, mas para um cidadão comum isso seria um assassinato, certo? Um exemplo, tá? Muito bem. Então ele acha que é importante para o governante ele trabalhar na sua aparência, né? Como ele aparece, porque não é importante que ele seja virtuoso, que ele seja uma pessoa muito fiel, que ele seja uma pessoa muito piedosa, é importante que ele pareça isso. Se ele parecer, os cidadãos vão respeitar, os súditos, né, vão respeitá-lo. Né? Então, e se ele tiver que escolher, é melhor ele ser temido do que ele ser amado, porque as pessoas elas obedecem muito mais a quem elas temem do que as pessoas a quem elas amam. Né? Então, mas também existem limites aí, tá? O governante também não pode fazer o que ele quiser, porque ele, por exemplo, se ele tomar os bens do cidadão, ele pode até confiscar alguns bens, mas se ele tomar muitos bens dos cidadãos, os cidadãos se revoltam. E ele fala que os seres humanos eles esquecem muito mais fácil a morte de um pai do que a perda do patrimônio. Né? Uma última coisa importante aí, acho que é essencial para o Maquiavel, é a ideia de virtude e fortuna. Tá? Virtude dá a ideia de virtude, mas nesse caso aí seria mais uma coisa como iniciativa, proatividade, o pessoal fala muito hoje. Né? E a fortuna seria o quê? A sorte, seria o acaso. Então, um bom governante é aquele que muitas vezes tem sorte, mas ele percebe que teve sorte, ele vai lá e age. Ele dá um exemplo clássico dele é a guerra que teve, a guerra do Peloponeso, entre os atenienses e os espartanos. Eles lutaram durante uns 10 anos,
se enfraqueceram. Então chega o Alexandre o Grande, ele vai lá e conquista as duas cidades, né, com muita facilidade, né, relativamente, né. Provavelmente não teria, né, a gente não tem como saber essa história, mas dificilmente seria possível isso se as duas cidades estivessem muito fortes, né. Mas como elas estavam enfraquecidas pela guerra, foi muito mais fácil. Então ele teve sorte, né, ele teve fortuna, mas ele também teve iniciativa, ele foi lá e agiu. Ele poderia ter visto e não agido. Então, ele além de ter fortuna, ele teve virtude. Muito bem, para frente, né? Aí depois a gente vai falar do Kant, do Immanuel Kant já está no século XVIII, é a época do Iluminismo, e nessa época aí é muito importante a valorização da razão, né? Então o Kant fala muito da ideia do esclarecimento, né? Que é você abrir a sua cabeça para essa luz natural da razão, e ele fala que é essencial que esse ser humano ele assuma a sua maioridade, ele se torne maior de idade. Não é só maior de idade, mas uma maturidade, né? Essa maioridade seria mais ou menos isso. O que seria? Seria você ser autônomo, você pensar pela sua própria cabeça e não ir pela cabeça dos outros, né? Não ser heterônomo. Então, uma pessoa heterônoma, por exemplo, o pai fala assim, olha, toma cuidado que isso machuca, por exemplo, não mexe nisso. E aí, enquanto o pai está olhando, ele não mexe. Mas na hora que o pai não está olhando, ele vai lá e mexe e se machuca. Então, alguém autônomo, ele não depende de alguém dizer para ele. Ele mesmo pensa, bom, isso pode me machucar, não vou mexer nisso aqui. Porque ele pensa pela própria cabeça dele. Não importa se alguém está olhando ou não, né? É nesse sentido que ele fala que é importante você agir por dever, motivado pelo dever, não conforme o dever. Isso tem que ser internalizado, tem que ser uma coisa que te motiva a fazer o correto. E o que motivaria, né? Essa racionalidade. Ele acha que se você seguir a razão, você vai ser ético, né? Então, como todos nós somos racionais, nós todos podemos seguir imperativos éticos que sejam assim categóricos, né? Um exemplo bem claro que ele dá é o exemplo que ele diz assim, age, é uma frase muito famosa dele, age de tal maneira que a tua ação possa se tornar uma máxima universal. Exemplo, eu quero contar uma mentira. Você pode contar mentira? Você pode, mas pensa só, se todo mundo começar a mentir, ninguém vai acreditar mais em ninguém. Então, peraí, então eu não posso pegar essa minha atitude e transformar numa regra geral. Se eu não puder transformar a minha atitude em regra geral, é melhor não fazer. Tá? Isso que seria o imperativo categórico dele. Né? Bom, aí tem o hipotético também, que seria o seguinte, olha, bom, se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? Você levanta hipóteses, né? Então, você começa a perceber que algumas atitudes não convêm, né? Então, essa seria a ideia do Immanuel Kant, certo? Bom, vamos para frente, né? O último aí, importante aí é a questão dos juízos, tá? É muito importante a gente diferenciar os juízos de valor e os juízos de fato. O juízo é quando você dá um valor, você julga alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu digo assim, a mulher colocou um vestido, por exemplo, né? É um juízo de fato. Se ela realmente colocou um vestido, ok. Né? Agora, quando eu digo assim, a mulher ficou bonita com esse vestido, é um juízo de valor. Ou ela parece mais importante, ou ela ficou mais elegante com esse vestido, eu estou dizendo, fazendo um juízo de valor, certo? Então, quando você simplesmente se atém àquilo que você está vendo, aquilo que está ali, é um juízo de fato, certo? Quando você dá um valor para aquilo, é mais bonito, é melhor, você está dizendo que aquilo ali você está dando um valor para aquilo, então é um juízo de valor, certo? Uma coisa muito importante para a gente poder entender isso, quando, por exemplo, a gente faz análise de uma cultura. Então, quando você analisa uma cultura, você não pode ficar fazendo juízos de valor. Olha, eles fazem tal coisa errado, eles fazem tal coisa certa. Na cultura deles, aquilo tem um jeito de ser. Por exemplo, eu dizer que o índio está errado porque ele não veste roupas como a gente, né, lá na nação indígena dele. Veja, acontece que, assim, na nossa cultura isso é normal, na dele não. Então eu não posso ficar fazendo juízos de valor, criticando, né, dizendo isso é bom, isso é ruim. Né? Agora, o que a gente tem que fazer é analisar, né, e assim, perceber que a moral, né, aí tem uma grande diferença entre o que é ético e o que é moral. Moral é aquilo que é muito cultural, então vestir roupa ou não é uma coisa
cultural, depende de cultura. Agora, a ética é uma questão de valores universais, uma reflexão. Será que é correto, né, eu, por exemplo, limitar ou obrigar as pessoas a usar essa ou aquela roupa? Então, você está fazendo uma análise ética, tá? Então, a ética, ela vai fazer uma reflexão a partir de valores universais. E a moral é somente aquilo que acontece numa determinada cultura, tá? Naquela cultura é normal, é correto, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então é muito importante a gente respeitar essa diversidade cultural, né? As pessoas, elas têm o direito de ser o que elas querem, né? De agir como elas querem, e principalmente dentro da cultura delas, né? É claro que algumas culturas muitas vezes se tornam muito malvadas, né? E aí cabe a gente questionar, peraí, será que vale a pena a gente intervir? A gente tem esse direito, certo? Bom, gente, espero que isso ajude vocês aí a se organizarem, a retomar os estudos, né? Vamos atravessar isso juntos aí. Se Deus quiser, logo logo a gente está junto. Tá bom? Um abraço para vocês e bom estudo.